Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de perguntas e respostas sobre o Catecismo da Igreja Católica. Você tem alguma dúvida sobre a nossa doutrina? Envie para nós nos comentários, já clique no botão de curtir, compartilhe, se inscreva no nosso canal e vem com a gente nesse catecismo permanente para jovens e para adultos. E hoje nós iremos responder a pergunta da Josiane de Souza, da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. É pecado fazer tatuagem? Olá, graça e paz para você. Meu nome é Rafael e eu sou catequista e radialista. Vamos conversar um pouco mais sobre religião. A Josiane de Souza, da cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, me escreveu e perguntou: Rafael, meu filho completou 18 anos e disse que vai marcar a data para fazer a sua primeira tatuagem. O que é que a Bíblia diz sobre isso? É pecado se tatuar? Ô Josiane, agradeço a sua participação. Começo a responder com uma afirmação bíblica do apóstolo Paulo: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É muito importante termos sempre presente a dignidade do nosso corpo. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu acredito, Josiane, que os pais devem se preocupar em formar seus filhos a partir de valores e não de modismos. Pense bem, existem marcas que são feitas em nosso corpo que jamais poderão ser retiradas. Devemos nos lembrar que no nosso batismo fomos marcados naquilo que somos pelo sinal de Cristo. A Ele pertencemos. Para nós cristãos, esse é o nosso sinal. Sinal que será visto pelos outros pelas nossas boas obras. Tatuar-se é pecado? Olha, eu respondo que é imprudente e desnecessário. As pessoas que se deixam tatuar acabam se cansando da tatuagem com o tempo. A tatuagem pode causar enjoo logo. Imagina então tatuar o nome de uma namorada. De repente, o nome da pessoa fica no corpo e a pessoa mesmo longe da vida, longe da história, longe do coração, vai pertencer a outro. Uma boa parte das pessoas que fizeram tatuagens se arrependeram. Às vezes leva um tempo, mas vem o arrependimento. E é preciso prestar atenção que o tratamento para retirar a tatuagem é muito caro e causa muito desconforto. O número de pessoas arrependidas parece que está crescendo nos últimos tempos. Josiane, converse com seu filho, veja as verdadeiras razões dele, fale como uma mãe e amiga, sem assustá-lo e reprimi-lo. Ele já tem 18 anos, mostre a ele suas razões cristãs e o faça pensar. Converse com ele, não vá pelo caminho de que é proibido, mostre suas razões e o faça pensar. A decisão é dele. Mas, quem sabe sua conversa amiga e carregada de prudência mostre que ele não tem razões para se tatuar. Mas olha, os que têm tatuagem também podem entrar no reino. Só que eu prefiro entrar no reino sem tatuagem. Josiane, acho que as tatuagens devem ser evitadas, sobretudo pelos mais novos. A Bíblia fala que fazer tatuagem é pecado dentro de um contexto muito específico que envolve a idolatria. Isso significa que, de forma geral, não existe uma proibição bíblica contra toda e qualquer tatuagem.
Em outras palavras, biblicamente falando, não é possível afirmar que fazer tatuagem é pecado simplesmente pelo ato de se tatuar. Quando pensamos sobre se fazer tatuagem é pecado ou não, precisamos considerar que a Bíblia não é um livro que se resume a uma lista de pode ou não. Há coisas que a Bíblia proíbe ou aprova de forma explícita, mas há outras coisas sobre as quais a Bíblia não trata de forma particular. No entanto, ainda assim ela nos orienta. Através de seus princípios gerais, a tatuagem pode ser colocada dentro dessa última categoria. É por isso que a maioria dos intérpretes bíblicos considera que a questão da tatuagem entra no corpo da liberdade cristã. Isso significa que cada cristão é livre para analisar sua própria vida e decidir, à luz dos princípios da Palavra de Deus, se no seu caso em especial, o ato de fazer tatuagem pode configurar pecado ou não. Em qual versículo a Bíblia fala sobre a tatuagem? O único versículo em que a Bíblia fala sobre tatuagem está no livro de Levítico, no Antigo Testamento. O texto bíblico diz: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Está em Levítico 19:28. Nesse versículo, a palavra marca traduz um termo hebraico que pode significar uma incisão no sentido de imprimir algo no corpo, ou seja, fazer uma tatuagem ou uma marca. Mas, obviamente, esse texto não pode ser usado para defender de forma geral que a Bíblia diz que fazer tatuagem é pecado, porque seu contexto precisa ser respeitado. Esse versículo traz uma proibição do Senhor dirigida especificamente ao povo de Israel, que havia vivido durante séculos numa cultura pagã no Egito e que estava caminhando para entrar numa terra onde também havia muita idolatria. Então, a proibição desse versículo tinha em vista as marcas ou tatuagens religiosas. Mas como entender se fazer tatuagem é pecado ou não? Como acontece com quase todos os temas que entram na área da liberdade cristã, a tatuagem sempre é motivo de muita controvérsia entre nós. Há cristãos que são absolutamente contra tatuagens, enquanto outros não enxergam nas tatuagens qualquer problema para a vida espiritual de alguém. Talvez o ponto principal aqui seja evitar os extremos, e podemos fazer isso observando dois pontos principais. Primeiro, tatuar não é pecado, mas pode se tornar pecaminoso. E segundo, tatuar não é pecado, mas pode trazer pecado. De modo geral, tatuagem não é pecado. E fazer ou não uma tatuagem é uma decisão que faz parte da liberdade cristã. Algumas considerações então finais para a gente concluir esse assunto. Nós já vimos que realmente a Bíblia não fala que em si uma tatuagem é pecado, mas antes de se tatuar, um cristão deve examinar as suas verdadeiras intenções, deve ter conhecimento do significado da tatuagem que ele pretende colocar em seu corpo, deve também ponderar que uma tatuagem é algo permanente, deve considerar o impacto que sua decisão poderá causar em seu círculo de convivência e deve refletir como Deus pode ser glorificado com sua decisão. Mas de fato, existem tatuagens que realmente podem até ser muito úteis. Por exemplo, muitas pessoas que possuem patologias importantes tatuam símbolos que servem como identificação desses problemas na literatura médica. Assim, uma equipe médica pode ser capaz de identificar essas limitações clínicas numa suposta situação de emergência em que a pessoa talvez esteja incapaz de se expressar e comunicar sua condição especial.
Por fim, há também os casos de muitos cristãos que fizeram tatuagens antes de serem convertidos a Cristo. Isso também acontece muito. Alguns não carregam isso como um problema, já que a Bíblia não diz que tatuagem é pecado. Mas há outros, por sua vez, que sofrem muito com essa situação, seja pelo teor das tatuagens ou pelo arrependimento de um dia terem se tatuado. Nesses casos, o importante é saber que a obra de Cristo foi suficiente para resgatar por completo a pessoa do pecador. Então, ao invés de se martirizar por isso, aproveite para descansar sobre o perdão de Deus. É isso mesmo, que bom que estivemos juntos. Que bom que refletimos juntos. Graça e paz para você. Fica o meu convite para você ouvir a Rádio Barroso Mix e participar aqui do programa. Acesse o site www.barrosomix.com ou ouça através do nosso aplicativo. Instale gratuitamente em seu celular e curta nossa programação 100% católica. Uma rádio de Jesus, uma rádio que louva o nome do Senhor 24 horas por dia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio de perguntas e respostas sobre o catecismo. Grande abraço!